Bom dia, irmãos. Hoje iremos falar um pouco sobre uma mulher chamada Susannah Spurgeon, uma menina tímida e inteligente que foi educada em um lar cristão por seu pai Thompson e sua sábia mãe. Desde cedo ela frequentava a capela onde morava. Sua frequência aumentou na igreja quando ela conheceu o casal Onen, que regularmente a convidava a visitá-los. Durante estas visitas dominicais, o casal a levava para os cultos dominicais. Porém, a necessidade de salvação só veio ao ouvir um sermão em Romanos 10, capítulo 8. Naquela noite, ela pôde se render verdadeiramente ao Senhor. Contudo, com o passar do tempo e sem o discipulado, ela entrou em um estado de frieza espiritual. Durante esse período, em 18 de dezembro de 1853, em um culto noturno, Susannah conheceu o homem que se tornaria a influência mais forte em sua vida e aquele com quem em pouco tempo se casaria. E assim aconteceu. Charles Spurgeon foi convidado a pregar na capela, onde logo se tornou pastor efetivo. Susannah ficou impactada com a mensagem cristocêntrica de Spurgeon. Ela reconheceu seu estado de frieza e buscou ajuda com um casal de amigos. E em uma conversa sobre um livro chamado Filosofia Proverbial, Spurgeon trocou várias ideias com Susannah. Daí eles se tornaram amigos e 2 meses depois a pediu em casamento. Susannah foi uma excelente esposa e auxiliadora. Era muito ativa em seu ministério entre as mulheres da congregação, aconselhando-as e preparando-as para o batismo. O apreço do casal por literatura sempre foi evidente. Em seu hábito de leitura, pela coleção de livros que tinham e pelos textos que produziam, eram evidentes. Os sermões de Spurgeon começaram a ser publicados ainda no começo do seu ministério. E em parceria, Charles e Susannah publicaram uma série de livros. E nessa caminhada literária, o relacionamento de Susannah com os livros chegou a um estágio mais profundo a partir do ano de 1875. Charles havia terminado o primeiro volume de Lições aos Meus Alunos e solicitou que Susannah lesse a prova gráfica do livro e avaliasse. E dessa sua opinião, ela então exclamou: eu gostaria de poder colocá-lo nas mãos de cada pregador da Inglaterra. Ao que Spurgeon falou: por que não colocar? Quanto você vai ofertar? E essas palavras ficaram martelando em seu coração e foi a alavanca para dar início ao seu ministério mais reconhecido, que foi o Fundo para Livros da Senhora Spurgeon. Ela correu no andar de cima de sua casa, onde guardava alguns enfeites de cabelo. Ela os contou e descobriu que eles somavam a exata conta para que ela comprasse 100 exemplares. Você já imaginou? Queridos, naquele tempo era difícil a muitos ministros do evangelho ingleses poderem arcar os custos para obterem livros. Então, sendo assim, houve um anúncio para que os pastores batistas que não tivessem condições se inscrevessem para receber os livros. O número de inscrições superou em muito a quantidade de exemplares disponíveis. Portanto, ela se esforçou ainda mais e dobrou a quantidade da sua doação. Depois Spurgeon fez um apelo em um periódico da época para que ministros que tivessem condições ajudassem aos não abastados. E esse apelo teve o efeito esperado
E amigos e pastores doaram dinheiro e vários pacotes de livros foram enviados. Um ano após o início desse ministério, já haviam sido recolhidos o equivalente a 310 mil, sem que houvesse qualquer solicitação formal. Tudo isso porque uma mulher que vivia em uma sociedade não muito favorável às mulheres, mas que decidiu florescer e fazer a diferença naquilo que estava ao seu alcance e onde ela estava. Quantos missionários, queridos, pastores, seminaristas, precisam de ajuda para obter recursos literários? Será que eu posso contribuir com alguma coisa? Eu tenho tanto, posso dividir com meu irmão? Com certeza, queridos. Cristo, ele nos ensina também sobre isso. Lá no Evangelho de Lucas, ele fala: deem, será dada a vocês uma boa medida calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3,17. Queridos, que essa palavra e esse exemplo possa impactar os nossos corações e que venhamos a refletir neste exemplo de mulher, de vida, que não se preocupou com o seu contexto atual, com a sociedade, mas ela procurou ajudar aqueles que precisavam no momento de livros, de literatura, os pastores e os missionários. Que nós venhamos na medida que podemos, ajudar aqueles que precisam de livros, seminaristas que precisam de auxílio, de recursos. Que Deus possa estar tocando em nossos corações e venhamos a estar sensíveis a ouvir a voz de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, ó Deus, queremos te apresentar, Deus, as nossas vidas, Senhor. Toca, ó Deus, em nossos corações, Senhor, para que venhamos a estar sensíveis a ouvir a Tua palavra e a cumpri-la, Deus, em nossas vidas. Ó Deus, que ao ver um irmão ou alguém que precisa do meu auxílio e eu tenho condição, que eu possa, Senhor, me sensibilizar e ajudá-lo, Pai. Ó Deus, que a Tua igreja possa ter essa consciência, Deus, de ajudar o próximo, Deus, que está, Senhor, se compadecendo do próximo, aquele que não tem tanto como eu. Ó Deus, toque em nossos corações e nos balança, nos sacode, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos. Amém, queridos.